Segunda de Reis, capítulo 17, verso 7. Glória a Deus. Nós temos alguns pedidos de oração aqui, e daqui a pouco nós vamos estar orando em nome de Jesus também. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, e fica por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos aqui para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou tempo para Elias, para a mulher e a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém, queridos? Vamos ficar com esta leitura. Feche seus olhos por um instante. Você aqui na igreja e você na sua casa. Vamos orar. Querido Espírito Santo, nós estamos na tua presença para te adorar, nesta noite de quarta-feira, onde nós chamamos o culto do milagre. E nós sabemos que tem dezenas de pessoas precisando de um milagre, algo que só o Senhor pode fazer. Então, Senhor, nós convidamos o teu Espírito, haja nesta noite, ajude a nossa fé. O mesmo Senhor que trabalhou com o profeta e com a viúva, haja nesta noite, no nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você saiba que é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande estarmos reunidos na presença de Deus, semanalmente. E isso não é uma semana, não é um mês, e não é um ano. É uma vida, irmãos, há muitos anos. Nós temos nos reunido na presença de Deus e lido a tua palavra, falado dessa palavra, e a gente nunca sai da mesma forma, a não ser que a gente queira. Mas se a gente não quiser sair da mesma forma, se a gente tiver sensibilidade para ouvir, a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesta noite de quarta-feira, nós chamamos esse culto do famoso culto do milagre. Por que que ele é famoso? Porque milagres, irmãos, é algo que nós não conseguimos explicar. Foge da nossa capacidade de raciocínio, de intelecto, da nossa capacidade de ir e pegar. Milagres não se explicam, a gente só vive. E a gente não vive milagres trancado só dentro de 4 paredes. A gente vive o milagre na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, nesta noite, eu tenho certeza e convicção que eu estou falando para uma igreja, além de muito bonita, eu estou falando para uma igreja inteligente, composta de homens e mulheres inteligentes, pessoas que leem, pessoas que estudam, pessoas crentes, pessoas que esperam algo de Deus, e isso aumenta muito a responsabilidade de um pregador. E nesta noite eu estou aqui para trazer um recado de Deus para o nosso coração. Eu, Lourdes, humanamente falando, eu consigo falar aos ouvidos, ao tímpano.
Mas o Espírito de Deus, ele vai além dos nossos ouvidos. Ele vai no nosso espírito. Ele vai lá onde a gente precisa. No divisor da água. No divisor das nossas vidas. Ou seja, você viu essa moça que escreveu, Giovana? Ela estava na casa dela, entristecida e desanimada. Fazendo entrevista e nada acontece. E isso é muito comum acontecer. Em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, quando nós passamos pelo vale da enfermidade, é algo muito doloroso, porque é um vale lento, demorado, literalmente no contra-gotas. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja, muito querido, não vou falar o nome dele, porque eu não pedi autorização, mas é muito querido, ele vai saber que eu estou falando dele. Ele falou assim que ele, por uns meses, ele teve uma mágoa muito grande de mim. E eu falei, por que você teve mágoa de mim? Ele falou, porque, pastor, eu estava passando por um vale tão duro. Era um vale do sentimental, sabe? Relacionamento, aquelas coisas dolorosas, que um fala uma coisa, outro fala outra. E ele estava zerado. Ele não tinha nada a favor dele. E quando eu orei com ele, falei com ele, eu sabia que Deus ia trabalhar com ele. Que Deus ia levantar ele das cinzas. Porque às vezes nós somos provados e nós somos tentados a pensar que a nossa prova vai nos levar à morte. Não. Existem coisas que é para a morte, mas existem outras coisas que não é para a morte. Então você está proibido de querer morrer antes da hora. Às vezes a situação está lá longe, mas o medo, ela trava as nossas emoções, ele trava o nosso coração, que é onde nós temos a nossa fé. Nossas emoções, do nosso espírito, que o problema está lá longe, a gente já está morrendo aqui. Irmãos, lembrando que fé não é emoção, fé é atitude. A fé, eu ouço a palavra, a Bíblia diz assim, que a fé, ela vem no coração do homem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Quando a gente se reúne, pode ser em qualquer lugar, irmãos. Num templo como esse, pode ser numa casa de família, pode ser num quintal, pode ser debaixo de uma árvore. Aonde a gente se reunir? Ali está escrito em Mateus assim, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Aí eu te pergunto, se o Senhor está presente, o que vai faltar ali? Não vai faltar nada. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o dono da vida e da morte. Se nós estamos diante de um Deus que é o Senhor da vida e da morte, eu vou temer o quê? O que eu posso temer? Tem pessoas que não gostam de falar o nome de uma doença porque tem medo de atrair. Para! Você pode não gostar de falar e direito de não falar, mas não tenha medo de atrair, porque você não precisa ter medo. Nós somos livres, irmãos. A palavra de Deus diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu falei agora na nossa reunião agora há pouco, e vou falar de novo. O que você prefere? Uma doce mentira ou uma dura verdade? A doce mentira é aquela que passa uma mão na nossa cabeça e massageia o nosso ego e diz, está tudo bem. É como você ir ao médico, receber um diagnóstico, o diagnóstico é ruim, é desfavorável, e o médico não quer um confronto, não, percebe que nós não queremos o confronto, e ele diz assim, vai para casa e está tudo bem. Ou você prefere que o especialista te chame e fale, olha, o diagnóstico não é bom, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso para enfrentar isso aqui. O que você prefere? A mentira ou a verdade? Ah, pastor, eu prefiro a verdade. Ah, mas dizem que o que o ouvido não ouve, o coração não sente. Gente, nós estamos falando de verdade. Nós estamos falando de libertação. Nós precisamos querer ouvir a verdade. E qual é a verdade? É a minha verdade? Não. É a sua verdade? Não. É a verdade da palavra de Deus. Você já ouviu falar que a moeda, ela tem 2 lados? Não, a moeda tem 3. A moeda tem a cara, a coroa e a verdade. Irmãos, é a verdade que liberta. Quando você recebe o confronto e a dura palavra de uma verdade, você tem força para lutar. Porque você está lutando com um inimigo não invisível.
Você não está lutando com o inimigo que você não conhece. Você sabe com quem você está lutando. Você vai ganhar força. Você vai saber sobre o assunto. Você vai debater sobre o assunto. E você vai receber a graça de Deus mediante a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Durante muitos anos da minha vida, e muitos de nós aqui, estivemos enganados. Uma vida de fé, de confiança, de fidelidade, mas vivendo meias verdades. Meias verdades. Irmãos, durante a minha meninice, eu era uma menina muito idólatra. Porque eu tinha muita necessidade. A minha família tinha muita necessidade. E nós não tínhamos a quem recorrer. Não tínhamos a quem buscar um apoio, uma ajuda. Então nós íamos na idolatria. Aí você vai falar assim, pastora, não fala sobre isso, porque é uma palavra dura. Não, irmãos, ela pode ser dura, mas ela é a verdade. A Bíblia diz que nós devemos consultar ao Senhor. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6. Está escrito assim lá, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Aí ali no 7, diz assim, olha, deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, ou seja, e torne voltar para o Senhor que se compadecerá dele. Irmãos, nós não podemos fazer de conta que nós estamos dentro de uma igreja e está tudo certo. Nós estamos dentro da igreja. Nós estamos diante de um Deus que vem falar conosco através da sua palavra, palavras que libertam. Palavras que traz força, palavras que traz resistência. Lembra domingo que o pastor pregou aqui nos 4 cultos sobre betumar a arca? Quando ele disse que Noé betumou a arca por dentro e por fora, sentado no banco, eu ficava imaginando ele betumando a arca. E às vezes a gente não quer gastar um tempo se protegendo. Proteja a sua mente. Proteja seu coração. A nossa mente é um campo de batalha. Irmãos, é um campo de batalha onde nós já somos mais do que vencedores. Não põe pensamentos negativos na sua mente. Tem pessoas que só pensam coisas ruins. Tem pessoas que só pensam negativo. Não vai dar certo. Para mim não vai dar certo. Lembra aquele desenhinho, não é do meu tempo, mas eu ouço falar, que falava assim, ó céu, ó vida. Quem lembra? É tudo do tempo seus, meu não. Você lembra dele? Ai, que bonitinho. Ó céu, ó vida, não vai dar certo. Lembra? Às vezes, irmãos, é isso. O problema está lá longe. Não vai dar, não vai dar. Vai sim. Lembrando que nenhuma prova virá sobre nós, sem que antes o Senhor já não tenha nos dado escape para a gente suportar. Você está achando que a dificuldade vai bater na sua porta? Você está achando que a dificuldade vai bater na sua casa e vai te pegar de calça curta? Vai pegar desprevenido? Só se você estiver viajando na nave. Só se você... Onde que eu estou, será hoje? Ai, meu pai, que é isso? Tira tudo isso. Sai de mim essas palavras que não são minhas. É o Chico, olha a intimidade com o Chico da novela, daquele Chico lá da Repórter lá. Ele fala assim, na nave, não sei o que da nave lá, eu estou assim, ó. É culto do milagre, eu estou liberta, irmão, estou libertando. Você sabe que aqui no culto de quarta-feira, no culto do milagre, eu já me libertei de tanta coisa. Conscientemente e inconscientemente. Quando acontecia de o pastor ligar assim, ó, o pastor não chega. Eu estava ali no escritório, você sabe que eu sou mimada nessa igreja, né? Eu ganho cafezinho, eu ganho lanchinho, essas coisas aí. E tô gostando, viu, irmãos? Estou gostando. Aí o Dair chegou lá e falou assim, viu? Pastor, vai demorar, hein? Vai demorar. Olhei para o Dair e falei assim, Dair, não estou nem querendo saber que vai demorar. Não tô querendo. Porque, sabe por quê? Eu fico nervosa. Fico nervosa de saber que a pessoa não vai chegar. Então eu prefiro não saber. Estou bem, estou me recompondo. Chega o Tavinho com o celular. Falei, já deixei o meu no fundo da bolsa para não ver ninguém ligar para mim, você vem com o celular. O pastor quer falar com a senhora. Irmãos, a minha perna treme. Você fala assim, mas por que as suas pernas tremem? Irmãos, é a autoridade que eu respeito. É a autoridade sobre a minha vida.
Nós não tivemos dias desses aí um confronto na internet, falando que a Bíblia tinha que ser revisada. Fiquei tão triste, irmãos, com aquilo, sabe por quê? Porque para mim, para você, a Bíblia não é renovada todas as manhãs. Você pode ler a palavra todo dia, Adriano, Natália. Você pode ler todo dia. A mesma palavra que você lê, ela cada dia ela vai falar de um jeito com você. Olha, aqui está a Kátia, testemunha do que eu vou dizer. Irmãos, os melhores anos da minha vida, eu falei sobre fé. Eu falava de fé achando que eu sabia de fé. Não, eu falava de fé, gerando fé. Gente, ninguém nasce sabendo nada. A gente que vai se equipando. E o que é que nós estamos pondo na nossa vida? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo para a nossa vida? E eu falava sobre fé. Eu falava, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não vêm. Falava sobre isso. A nossa igreja era uma igreja pequena até, era pequenininha, mas era bonita. E tinha umas cadeiras, que já estava melhor, já estava melhorando já. Ela não tinha mais banco. Os bancos, era uma igreja que fechou na cidade. Sabe aqueles bancos de caminhão de turma, de roça? Aqueles bancos de madeira que colocavam em cima do caminhão? Uma igreja fechou lá, deu para a gente. Pois lá na igreja ficou horrível, irmãos, ficou feio. O pastor chamou uns irmãos lá da igreja, pegaram uma lixa, bateram todos os pregos que estavam levantados, lixaram, deixou tudo bonitinho para a gente sentar. Nem assim não ficou bonito. Mas quando você não tem ainda aquilo que você sonha e almeja, não adianta fazer bico, não adianta reclamar, não adianta endurecer o coração. Comigo é assim, comigo tem que ser assim. Tem que ser o quê, meu sujeito? Fala para mim aqui. Tem que ser o quê? Olha o sujeito, estou falando, olha. Acho que eu estou nervoso. Tem que ser o quê? Irmãos, nós fomos chamados por Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que ninguém nos amou tanto igual Deus. E não foi nós. No Evangelho de João está escrito isso, no capítulo 15. Está escrito assim, ó, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Só que a gente pensa que ser chamado, ser separado, nós estamos isentos de passar pelo vale. Que nós estamos isentos de passar pela dor. Não, nós estamos sujeitos como todo mundo. Nós estamos sujeitos a passar, só que com um diferencial. Nós temos a certeza, pela fé, que nós somos mais do que vencedores. Então você percebe que o Senhor não quer que a gente seja pessimista. O Senhor não quer que a gente seja medroso. O Senhor quer que nós tenhamos palavras de fé, palavra de otimismo. Irmãos, não é só otimismo, palavra de fé. É você olhar para a sua casa e falar assim, olha que casa feia que eu moro. Olha que lugar feio que eu moro. Olha para a sua casa e fala assim, mas a casa que eu moro é linda, hein? Olha. As pessoas de fora vão começar a prestar atenção no que você diz. E elas vão começar a ver as suas coisas por outro ângulo. O que mantém a nossa vida de pé não é o que a gente pensa, é o que a gente fala. Fale, profetiza. Olhe para sua esposa e fala, mas a minha esposa é linda demais. Diga amém, irmãos, diga amém. E esses irmãos estão falando baixinho. A esposa olha e fala assim, mas meu marido é lindo demais da conta. Quer nem saber o que falaram ali. Ah, o meu marido é lindo demais da conta. Irmãos, o que é melhor? Você exercitar sua fé dizendo palavras boas? Ou você passar uma vida inteira só indo de bancarrota? Bancarrota. O inimigo é ardiloso, irmãos. Nós temos um grande adversário. E esse adversário é Satanás. E a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que às vezes a gente, como crentes, como filhos de Deus, a gente fica com medo de Satanás, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir.
A gente não vai para a parte B do versículo que diz assim, Jesus dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida e vocês a tenham em abundância. Irmãos, nós temos vida em abundância. Olha para você e diga coisas boas para você. De repente você não é quem você gostaria de ser, mas você também não é mais quem você era. Você tem se tornado uma nova pessoa em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, ele diz assim, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós temos que romper com o passado. Tem gente que você vai conversar com a pessoa, ela está assim, ó. O que você tem? Me magoaram, me feriram. Falei, mas foi na porta da igreja? Não, faz 40 anos. Falei, meu Deus. Em 40 anos, irmãos, dá tempo de nascer e morrer. Não é verdade, irmãos? Fica chorando por leites derramados. Pastora, por que essa palavra? Deus é que sabe. Deus é quem sabe. E quando o pastor começou a trazer aqueles bancos, aí as vaquinhas melhoraram um pouco. Você sabe que existem as vacas gordas e as vacas magras lá do sonho de José do Egito. José teve um sonho e ele sonhou com 7 vacas gordas e magras. Então, quando eu falar vacas magras, é a vaca de tempo de seca, miséria, pobreza, tal. E quando eu falar vacas gordas, é porque o tempo está bom, está farto, está bom. As vacas magras eram dos bancos. Aí melhorou um pouquinho, as vacas criaram força, ficaram de pé, veio umas cadeirinhas. E eu orava todas as manhãs pelas cadeirinhas, e ungia as cadeirinhas. E ungia, mas com uma fé. Eu derramava óleo e lágrima em cima das cadeirinhas, achando que aquilo ia trazer gente, aquilo ia mudar a história. Um dia o pastor viu aquilo e falou, venha cá. Falei, ai meu pai, o que será? Venha cá. Fui lá. Pode parar de ungir cadeira? Pode parar, já ungiu. Para de chorar desse jeito, mulher. As cadeiras já são todas do Senhor, tudo aqui já é consagrado ao Senhor. Agora as pessoas vão chegar. Falei que elas estão demorando um pouco para chegar. Deixa eu continuar. Irmãos, demorou muito. Tem coisas na nossa vida que demora. Diga assim comigo, existem coisas que demora mesmo. Mas não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer. Nós estamos em ambiente de milagres. Vai acontecer. Vai acontecer. Você crê nisso? Vai acontecer. Olha o que aconteceu nos dias de Elias. Deus estava tratando com o profeta. Ele tinha dado uma palavra lá para o povo de Israel, que não ia chover. Eles ficaram bravos, nervosos. Ele entrou numa depressão terrível. E ele se escondeu. E você já teve depressão? Por favor, não vai contar para o irmão do lado agora que você já teve, hein, por favor. Porque é tão duro, né, irmão? Você está no banco da frente ou de trás, e o de trás começar a querer contar a história da vida dele. Você fala assim, quem que eu escuto? O pregador ou eu escuto a história que está saindo aqui? Não é assim às vezes? Não que aqui aconteça isso, imagina. Olha só. O profeta estava em depressão. Ele entrou numa depressão tão grande, tão gigantesca, que ele disse para Deus assim, eu quero morrer. Mas ele era uma peça importante. Era o profeta Elias. Um homem importante. E ele não estava mais dando conta das emoções dele, da pressão. Ele disse, eu quero morrer. E o Senhor visitou ele e falou assim, não faz isso. Eu vou cuidar de você. E começou a mandar para ele pão, carne, pão e água. A água ele estava na beira de um rio, ali de Querite. E a carne e o pão era trazido por um corvo. Meu Deus, um corvo vinha trazer? Vem. Nós temos que entender, irmãos. Eu sei que vocês são crentes, são pessoas de Deus e acreditam nisso. Um dos nomes do Senhor, um dos nomes de Deus é Jeová Jirê, o Deus provedor. O homem pode não ter nada, mas se ele tem fé, ele não vai ter falta de nada. Você pode não ter o dinheiro, mas você tem uma visão. Você pode não ter onde pegar, mas você tem um coração. O Espírito de Deus age. Irmãos, receba essa bênção. O nome Jeová Jirê, a bênção de Jeová Jirê está sobre a sua casa. Deus repreende o devorador. Deus repreende o demônio que comeu a sua prosperidade, que comeu a sua fartura, que comeu a sua alegria, que comeu as suas forças. Eles têm que bater em retirada e o nome do Senhor ser levantado na nossa vida.
E Elias estava entristecido, e o Senhor disse: coma e beba, Elias, come e beba, porque ele falou com ele: a sua jornada ainda é longa. Aí passou uns dias, secou-se o rio, o riacho secou, e o Senhor fala para ele: agora você vai para Serepta, eu vou ordenar que uma mulher viúva cuide de você. Eu não vou entrar aqui em detalhes quem foi a viúva e quem era a viúva, se ela era rica, se ela não era rica. O Senhor disse: eu vou mandar uma mulher viúva cuidar de você. Irmãos, Deus, Ele usa quem Ele quer para cuidar da gente. Sabe que às vezes, qual é o meu problema? O seu não, talvez o meu. Eu acho que a minha solução vai vir de quem tem posses. Eu acho que o meu socorro vai vir de quem tem nome. E o Senhor está falando conosco nesta noite, que o nosso socorro vem dEle. Eu e você podemos confiar um no outro. Nós temos aliança de irmandade. Nós somos fiéis um ao outro. Nós somos parceiros. Nós temos projetos juntos. Mas nós dependemos de um Deus que trabalha em nosso favor. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: desde a antiguidade não se viu, não se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então o Velho Testamento, ele mostra Deus trabalhando pelo seu povo. Nesta noite de quarta-feira, deixa o Espírito de Deus usar a minha vida para falar isso para você. Deus está querendo trabalhar em seu favor. Deus está querendo ser seu parceiro. Deus está querendo ser o sócio da sua vida. Ele está querendo te animar, meu querido. Ele está querendo te dar uma visão nova, uma visão ampliada. Mas para isso você tem que dizer: então eu quero a bênção de Jeová Jireh na minha vida. Eu quero a provisão de Deus na minha vida. Quando Elias chega, ele vê uma viúva catando gravetos. É o que nós lemos. Ela está catando gravetos. Ele olha e diz assim: por favor, me arruma um pouco d'água. E ela vai em direção da casa dela buscar água. Quando ela está indo, o profeta grita assim: viu? Além da água, me traz um pedaço de pão, me traz um pedaço de bolo. Ela não aguentou, ela parou. Ela disse assim: olha, não me leve a mal, mas pelo seu Deus, eu estou aqui catando gravetos para ir para minha casa, fazer um bolo para mim, para o meu marido, para o meu filho, para a gente comer e morrer. Eu não tenho nada para trazer para você. Eu não tenho o que trazer, eu não tenho nem um pedaço de bolo. Às vezes, irmãos, é nessa situação que nós estamos. Não tenho o que trazer, não tenho o que pegar. Você é uma pessoa tão inteligente, você é uma pessoa tão capacitada, mas está faltando, está tendo ausência de milagres, está faltando oportunidades na sua vida, e a porta que você vai, dá a impressão que as portas estão fechando. Deixa eu dizer uma coisa: as portas que Deus fecha, ninguém abre, mas as portas que Deus abre, ninguém as fecha. Esta é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Acredita que Deus tenha portas abertas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Irmãos, a viúva fala isso para o profeta, e o profeta diz assim: pois bem, faça como a senhora disse, vai lá, faz o bolo, faz com o que tem, mas primeiro a senhora traz o meu bolo e a minha água, e depois, assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na tua panela, e não vai faltar azeite na sua botija. Irmãos, quando um homem de Deus fala, mesmo que nós ficamos assim: mas será? Se você ficar no será, você vai morrer e não vai ver a glória de Deus. Jesus diz assim: olha, sedes crentes. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Irmãos, quando nós trabalhamos, mas quando nós cremos em milagres, quando nós oramos, os milagres acontecem. E nesta noite, Marcinha, é noite de milagres, é noite que Deus está fazendo maravilhas. As enfermidades, elas têm que ir embora. Se a enfermidade é um espírito maligno, essa malignidade tem que ir embora da nossa casa. Se a tristeza é malignidade, ela tem que ir embora da nossa casa. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata, e nós acreditamos que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. No Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, eu não sei quanto tempo faz que você tem de fé. Eu não sei se você tem 40 anos de fé. Eu não sei se você tem 30 anos, ou 10 anos de fé, ou 5 anos, ou 1 ano, ou 1 semana de fé. Mas ninguém mais
precisa ter medo e andar na escuridão. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Durante meses eu contei aqui para os irmãos a respeito da história dos meus pais. Irmãos, o meu pai foi um homem que não teve, que pena, um homem tão sábio, um homem que não teve o privilégio de ir para a escola. Ele não teve oportunidade de estudar. E quando ele conheceu Jesus, ele foi para o Mobral, ele aprendeu a escrever o nome dele. Ele tinha uma sede de ler a palavra. Ele tinha uma sede de ler a palavra. Depois que ele se aposentou, ele começou a ser catar entulhos, sabe assim, carreteiro. Ele catava entulhos. E quando ele catando entulhos, eu já contei aqui, ele achou um óculos, igual do Zé Bonitinho, sabe aquele óculos grandão assim, bem grandão? Ele achou o máximo. Eu falei, pai, mas você não pode usar, pai. Essa lente não é para você. É sim, filha, dá certinho. Estou enxergando tudo, olha. Eu já leio tudo. Irmãos, ele não lia. Como que ele falava? Olha, eu sei tudo que está escrito aqui, olha. Vontade. Vontade. Eu contei para vocês que ele foi fazer o culto residencial na casa de um primo nosso. Ele tinha sofrido uma queda e quebrou uma das vértebras e ficou tetraplégico. Então ele aceitou Jesus. E meu pai ia na casa dele fazer cultos. E quando ele fazia cultos ali no quarto, o menino deitado na cama de bolha, um colchão de bolha d'água. Bolha, né? Bolha de água, né, Magna? Assim, colchão de água, ficava ali. E as pessoas iam ali em volta fazer culto. Uns iam para ver o rapaz. E meu pai falava de Jesus. E meu pai com a Bíblia de ponta cabeça. E me pregava que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele falava, o Senhor, esses tempos atrás, no período da pandemia, quando o pastor pegou o texto, quando o pastor pegou o Salmo 23, e o pastor disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o pastor começou a falar isso, eu lembrei do meu pai. Eu lembrei que o meu pai dizia assim, o Senhor é meu pastor e nada vai nos faltar. E nada vai nos faltar. Adriano, meu pai foi um homem que ele foi sugado. Ele foi sugado pela malignidade, pelos espíritos ruins. Satanás comeu toda a força dele, todo o dinheiro dele, comeu tudo. Meu pai trabalhava dia e noite, meu pai era um homem bem sucedido. Satanás comeu tudo, deixou a gente na miséria. Quando meu pai aceitou Jesus como Salvador, o meu pai descobriu que existia um dos nomes de Deus, que era Jeová Jireh. E ele dizia, o Deus Jeová Jireh vai restituir a minha vida. Ele vai me restituir. Irmãos, o meu pai foi embora. Não pensa que ele era carreteiro porque ele era um homem qualquer, não. Ele era trabalhador, ele era aposentado, mas ele não aguentava ficar parado. Ele trabalhava. Quando ele foi embora para o céu, ele deixou a minha mãe muito bem, nos deixou muito bem. E meu pai foi embora honrado. E quando ele estava pregando no sábado à noite, com a Bíblia de ponta cabeça, ele levantava a voz e dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele decorou, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me mansamente. E ele falava, e os meninos riam. A hora que terminava e dizia assim, irmão João, o senhor estava lendo com a Bíblia de ponta cabeça. Ele dizia assim, mas para quem sabe ler, lê de qualquer jeito mesmo, é assim que acontece, irmãos. E a hora que ele terminava, as pessoas brincando, rindo, ele falava assim, quem quer ser cheio do Espírito Santo? As pessoas levantavam a mão e começavam a falar em línguas estranhas. Sabe o que é isso? Isso é avivamento. É esse poder que nós precisamos. Nós precisamos desse poder na nossa vida. Poder de atitude, poder de realização, poder para assumir quem nós somos. Deus sabe quem nós somos, mas nós temos que saber quem é o Senhor na nossa vida. Quando a viúva, ela podia ter questionado, dizendo, não, Senhor, o que eu tenho é só para mim e para o meu filho. Ela não questionou, ela foi, ela cozinhou o bolo, ela assou o bolo e trouxe para o profeta. E diz a Bíblia, e nós acreditamos, que quando ela entregou para ele, ele disse, agora irmã, volta lá. E vai fazer o bolo para a senhora e para o seu filho, para a sua família. E diz que ela cozinhou. E enquanto a chuva não veio, porque ele tinha profetizado que não choveria por um período de tempo, enquanto a chuva não veio, não faltou farinha na panela e não faltou azeite na botija. Nesta noite eu quero perguntar para você, você está precisando de farinha na sua botija? Você está precisando de azeite na sua vida? O Senhor vai dar para nós. Receba nesta noite. Não se feche.
Não se feche, não se enclausure, achando que só para você é difícil. Para todos nós é. De tempo em tempo, irmãos, cada um tem uma peleja. De tempo em tempo, alguém tem vontade de não levantar de manhã. De tempo em tempo, alguém tem vontade de falar assim, vontade de parar por aqui. Mas quando você pensar em parar, você lembra que tem alguém maior do que a sua vontade. Lembra que tem alguém maior do que a sua vontade. Durante os melhores anos da minha vida, eu escrevi uma coisa no meu coração, e eu a tenho enquanto viver. O preço nunca vai ser maior do que a graça de Deus. Nada do que eu e você já tenhamos vivido, ou estejamos vivendo, pode se comparar à glória presente de Deus na nossa vida. Olhe para você, não se culpe, não se cobre, não se maltrate, se goste, dê valor a quem você é. Não saia por aí se achando, não seja um narcisista, mas por favor, sejamos homens e mulheres gratos a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. Hoje é a noite do milagre. Milagre é aquilo que eu não posso fazer. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí onde você está, quero que você abra suas mãos para Deus assim, olha. Como se você fosse pegar algo, receber algo. Alguém vai te dar um presente. Como você pegaria? A Bíblia diz que a fé, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não. Ora, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador. A palavra galardoador quer dizer presenteador. Deus quer dar presentes para nós. Louvor, por favor, venham, queridos. Deus quer dar presentes para nós nesta noite. Aleluia. Quantos homens aqui querem receber um toque da grandeza de Deus? Eu ainda não posso chamá-los à frente, mas eu posso liberar daqui sobre a sua vida. Homens precisam ser cheios do Espírito Santo. Quantas mulheres não querem ter uma vida comum, mas querem ser cheias do Espírito Santo. Elas querem ter farinha na sua panela e querem ter azeite na sua botija. Farinha, comida, palavra, azeite, poder, unção, autoridade. Nós não sabemos quantos dias nós teremos aqui na terra, mas enquanto estivermos para aqui, nós temos que descobrir e entender que nós somos veículos de milagres. Nós somos portadores de bênção. Aleluia. Onde estão os adoradores? Onde estão aqueles que têm uma palavra para dizer para Deus? Jeová Jireh, Deus de provisão, Deus de milagres. Eu não posso, mas Tu podes todas as coisas. Senhor, tirarei do teu coração todas as raízes de amargura. A tua boca cantará cânticos de adoração, e o meu nome será grande na sua geração.
Levante então e adore. Levante então, homem, e adore. Sei que tua força é pouca para executar o teu chamado, mas você não está só. Eu sou a sua força. Eu, Senhor, preparo vasilhas diante de ti e boto farinha, preparo odre e ponho azeite, e uso tua vida com propósito. É milagre, é milagre. Vamos orar, vamos orar. Coloque a mão aberta diante de Deus, em nome de Jesus, Pai. Hoje é quarta-feira, Tu és lindo demais. Tu és lindo demais, Deus. Tu és bom demais. A sua bondade, as suas misericórdias, elas são causa da gente não ser consumida. E nesta noite, Senhor de milagres, nós entramos nessa guerra, nesta batalha. Esta família que está ouvindo essa palavra e está crendo em milagres, essa guerra não é mais sua, essa peleja não é mais sua, diz o Senhor. A palavra de Deus na boca do profeta Elias era verdade, e nesta noite a palavra de Deus é a verdade para nós. O Senhor coloca oportunidades novas, Ele revigora o nosso ânimo, Ele fortalece o nosso ânimo, Ele dá força. Se porventura houver alguém caído, Ele levanta. Se houver alguém abatido, Ele fortalece. E se houver alguém sem força nenhuma, sem nenhum vigor, Ele restitui. O Senhor é a sua força. Receba nesta noite o toque da grandeza de Deus, e a sua história seja mudada. História de vergonha fica para trás, de humilhação fica para trás. O Senhor te dá chance de reescrever uma nova história, em o nome de Jesus, para a glória do nome do Pai. Amém. E todos digam amém, irmãos. Quantos creem nesta noite no poder de atuação, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você tiver liberdade, adore ao Senhor um pouco. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Nós vamos embora, mas antes de ir embora, vocês me desculpem. O Senhor é a nossa força. Sem o Senhor a nossa força é pouca. Mas nesta noite nós nos renovamos. Nós tomamos posse da palavra. Nós tomamos posse do toque da grandeza. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Não vai te faltar estratégia. Não vai faltar vida. Não vai faltar nada. Glória
Glória a Deus. Irmãos, quero fazer um convite. Quem é que não está em campanha e que você diz assim: pastor, é novembro ainda, dá tempo de eu fazer uma campanha antes do final do ano, até o final do ano? Quero fazer uma campanha de 7 quartas-feiras com Deus. Tem alguém que não está fazendo e que gostaria de fazer? Levante a sua mão. Que coisa linda. Faz campanha. Busque. Faz campanha. Vamos orar. Abençoe cada família que está se propondo a fazer uma nova série de campanha de 7 quartas-feiras. Muda esse estado. Repreenda esse espírito ruim, esse espírito de sofrimento. Tira. Traga paz, alegria, gozo, contentamento, no nome de Jesus. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.